Nos vídeos passados, nós começamos a falar sobre o problema de transporte. Nós falamos a definição do problema, mostramos alguns exemplos, mostramos algumas características e depois falamos do modelo de programação linear e das propriedades desse modelo de programação linear. Especificamente, o posto da matriz, que vai dizer quantas variáveis básicas o problema vai ter, e a unimodularidade, que vai dizer que se as demandas e as ofertas todas forem maiores ou iguais a zero, então a solução, nesse caso o fluxo, vai ser inteiro. Quer dizer, essa propriedade garante que o problema de transporte é um problema fácil de ser resolvido pelo algoritmo simplex, porque ele é um problema de programação linear, não é um problema de programação linear inteira. Quer dizer, não é diferente do problema de mochila, por exemplo, que nós já vimos no canal. O problema de transporte é um problema de PL, que a gente chama de programação linear. E o que a gente vai fazer nesse vídeo? Nesse vídeo, nós vamos começar a resolver o problema de transporte. E o algoritmo que a gente vai apresentar, da mesma forma que o algoritmo simplex, ele precisa ter uma solução inicial. O algoritmo simplex, não sei se vocês lembram, ele tem que ter uma solução inicial que normalmente é com folga de tudo, né? E se a gente não tem a solução inicial, a gente usa aqueles métodos do Big M, o método das duas fases, para conseguir uma solução inicial. Aqui vai ser a mesma coisa. Nós vamos achar uma solução inicial para o problema de transporte e depois vamos usar essa solução para resolver o problema de transporte. Só que, para o problema de transporte, não existe só um método para achar a solução inicial. Existem três mais famosos, que é o método Canto-Noroeste, o método Custo Mínimo e o método de Vogel. Especificamente no vídeo de hoje, a gente vai apresentar o método do Canto-Noroeste para achar uma solução inicial, para só depois a gente achar a solução ótima. Então, reforçando, no vídeo de hoje, a gente vai aprender a achar uma solução inicial para o problema de transporte. Quer aprender sobre o método de Canto-Noroeste? Então continue no vídeo depois da vinheta. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de pesquisa operacional. E o problema que nós vamos apresentar hoje é um pouquinho maior do que o problema que nós apresentamos anteriormente. No problema de hoje, nós vamos ter 3 vértices de oferta e 4 vértices de demanda. O primeiro vértice de oferta, que eu vou chamar de 1, ele consegue ofertar 8 unidades de um certo produto. O segundo vértice de oferta vai ofertar 3. E o terceiro também vai ofertar 3. Quer dizer, a soma das ofertas vai ser 14. E nós vamos ter 4 vértices de demanda. 1, 2, 3, 4. O primeiro vértice de demanda quer receber um único produto. O segundo, 7. O terceiro, 2. E o quarto, 4 unidades desse produto. E os custos são esses 12 custos, né? Porque tem 12 arestas, 3 vezes 4, que estão representados aqui no meu grafo, que são 5, 5, 7, 13, 4, 3, 5, 16, 13, 13, 5 e 6. Eu acabei de representar esse problema por um grafo desenhando, né, os vértices e as arestas. Mas esse mesmo problema e qualquer problema desse tipo, eu posso representar por uma matriz. Observe que eu vou criar uma matriz aqui de 3 linhas por 4 colunas, 3 por 4, onde eu vou colocar no meio os custos e as ofertas e as demandas 8, 3, 3, 1, 7, 2 e 4, mostrando que a soma tanto das linhas quanto das colunas vai ser igual a 14. O que eu quis mostrar para vocês aqui é que tanto faz eu usar essa matriz para representar essa instância do problema ou desenhar o grafo. E nós vamos resolver aqui o método do Canto-Noroeste pelas duas formas, né? Na verdade, utilizando as duas formas de representar, tanto a forma de tabela quanto a forma do grafo desenhado com vértices e arestas. E sobre o algoritmo do Canto-Noroeste, como é que ele funciona? O algoritmo do Canto-Noroeste é o algoritmo mais simples para achar uma solução inicial para o problema de transporte. Ele funciona assim. Observe que o vértice 1 de oferta pode oferecer 8 unidades de um produto.
E o vértice 1 de demanda só quer receber uma. O que eu posso fazer nesse caso? Eu posso pegar uma unidade desses 8 produtos que o vértice 1 de oferta pode oferecer e enviar para o vértice de demanda 1. E o que vai acontecer? O vértice de demanda 1 vai ser atendido. Eu não vou precisar mais mandar nada para ele. E nesse caso, vai sobrar 7 unidades desse produto no vértice 1 de oferta. E aí, já que eu já cobri toda a demanda, né, do vértice 1 de demanda, eu vou passar para o vértice 2. O vértice 2, ele quer receber 7. Mas olha, o vértice de 1 de oferta tem ainda 7 para oferecer. O que eu posso fazer? A forma mais simples de fazer é enviar esses 7 produtos do vértice 1 de oferta para o vértice 2 de demanda. O que vai acontecer nesse caso, né? Tanto a oferta do vértice 1 vai acabar, não vai ter nada mais para oferecer, quanto a demanda do vértice 2 não vai ter nada mais para receber, porque ela tinha que receber 7, recebeu 7, então ela vai estar ali feliz, né? Então, nesse caso, eu estou zerando a oferta do 1 e zerando a demanda do 2, dizendo que não precisa mais receber nada. Esse caso é um caso um pouquinho especial, porque ao mesmo tempo, né, eu zerei uma oferta e zerei uma demanda. Quando acontece isso, eu vou ter que passar ou para a próxima oferta ou para a próxima demanda. O que eu vou fazer nesse caso? Eu podia escolher qualquer opção, mas eu vou escolher descer a minha oferta. Então, eu vou passar para o segundo vértice de oferta. O segundo vértice de oferta quer oferecer 3. E o segundo vértice de demanda não quer receber nada. O que eu faço? Eu mando 0 para ele. Professor, tem sentido mandar 0? Para o problema, não tem sentido. Mas eu preciso mandar 0 porque lembra que o posto da minha matriz é n mais n menos 1 e a solução vai ser uma árvore? Nós vimos no vídeo passado. Então, eu preciso fazer isso para que a solução seja uma árvore, né, com n menos 1 variáveis básicas. Então, o que eu faço? Eu coloco um fluxo de 0. Quer dizer, essa variável vai ser básica, mas vai ter valor igual a 0. E agora, o que eu posso fazer? Eu posso passar para o outro vértice de demanda, que é o vértice de demanda 3, que quer receber 2 unidades. E continuo ainda no vértice de oferta 2. O vértice de oferta 2 tem 3 produtos para mandar. E o vértice de demanda 3 quer receber 2. O que eu posso fazer de mais lógico? Eu vou enviar daqueles 3, eu vou enviar 2 para ele. Porque ele só quer receber 2, né? Então eu vou enviar 2 para ele. Quando eu enviar 2 para ele, o vértice demanda 3 está atendido, não preciso mais atendê-lo. E o vértice de oferta 2 só tem um para mandar, só tenho um produto para mandar. Mas como eu já atendi a demanda 3, eu vou para a demanda 4. E a demanda do vértice 4 é 4 unidades. E o meu vértice 2 de oferta tem uma unidade ainda para mandar. O que eu faço? Como eu só tenho uma unidade, eu mando essa unidade para ele. E zero a minha oferta 2, quer dizer, eu não posso mais mandar nada. Mas ainda faltam 3 unidades para o vértice 3 de demanda receber. Mas aí o que eu faço? Eu pulo para o próximo vértice de oferta e o vértice de oferta último, né, que é o vértice 3, ainda tem 3 produtos para mandar. O que eu faço? Mando esses 3 produtos para ele. E zero os 2. E nesse caso, eu vou ter uma solução. Observe no grafo como é que é essa solução. Quais são as variáveis básicas, né? Vão ser 6 variáveis básicas. Por quê? Porque lembra que o meu número de ofertas é 3 e o número de demandas é 4. E o número de variáveis básicas vai ser n mais n menos 1. Então vai ser 3 mais 4 menos 1, que é 6. Exatamente as 6 variáveis básicas. E observe que, também, como eu falei anteriormente, essa solução ela é uma árvore. Observe que ele é um grafo aqui conexo, né? De todo lugar eu posso ir para todo lugar. Eu não vou considerar aqui o sentido do fluxo, né, a setinha, mas pensando só nas arestas, de qualquer ponto eu posso chegar em qualquer ponto. E também eu não tenho ciclos. Então, essa é a solução do problema do canto noroeste. Se você está gostando desse vídeo, se está achando o método canto noroeste interessante, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E também deixe seu comentário para fortalecer o canal. Mas por que o nome do algoritmo é algoritmo do canto noroeste?
Eu vou resolver o mesmo problema agora, não pensando no grafo, só pensando naquela matriz. Lembre que a matriz ela representa a mesma coisa que o grafo, só de uma forma diferente. Eu vou colocar minha matriz de 3 por 4, colocar as ofertas e as demandas, mas não vou me preocupar com os custos. Por quê? Porque o algoritmo do canto noroeste, como vocês viram agora há pouco, ele não leva em consideração os custos. Então eu vou deixar nos quadrados aqui do meio, né, o espaço, só para colocar o fluxo que vai passar, quer dizer, para colocar a solução. E vou deixar aqui as ofertas e as demandas de cada vértice. E voltando, né, por que esse algoritmo é o do canto noroeste? Porque se você olhar essa tabela, aonde que é o canto noroeste? Noroeste é norte, né, para cima, e oeste. Oeste é para a esquerda. Então, o canto noroeste é essa célula aqui, bem na pontinha lá em cima, que está associada ao vértice 1 de oferta e ao vértice 1 de demanda. Se eu olhar o vértice 1 de oferta, ele tem para oferecer 8. E o vértice 1 de demanda quer receber 1 unidade. Aí eu vejo, entre 8 e 1, qual que é o menor? O menor é 1. Então eu vou colocar o fluxo de 1 ali. E vou atualizar minha oferta. Agora minha oferta é 7 e a minha demanda é 0. Se a minha demanda é 0, o que eu vou fazer? Eu vou passar para a próxima demanda. A próxima demanda, que é a demanda 2, ela é 7. E a oferta que eu estou, que ainda é a oferta 1, é 7. Qual que é o menor de 7 e 7? É 7, né? Então eu vou colocar lá 7 naquela célula. E se eu colocar 7, eu vou zerar os dois lados, né? Eu vou zerar tanto a linha da oferta quanto a coluna da demanda. Como eu zerei os dois, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz antes, né? Eu posso tanto passar para a próxima oferta, como passar para a próxima demanda. No exemplo que eu fiz do grafo, eu passei para a próxima oferta. Então, vou fazer a mesma coisa aqui. Vou passar para a próxima oferta, que é a oferta 2, que tem para oferecer 3. E a demanda do vértice 2, que nós estamos, é 0, porque já mandei tudo que eu precisava mandar para ela. Então, entre 3 e 0 é 0. Aí eu coloco um 0 naquela célula. E passo agora para a próxima demanda. A próxima demanda, quanto que é? É 2. E a minha oferta é 3. Entre 3 e 2, qual que é o menor valor? É 2. Então eu vou lá e coloco 2 naquela célula correspondente à segunda oferta e à terceira demanda. E atualizo tanto as ofertas quanto as demandas. Agora a minha oferta é só 1 e a minha demanda é 0, porque eu já mandei tudo que eu precisava mandar. Se a minha demanda é 0, eu passo para a próxima demanda. Qual que é? É a última, né? Demanda 4, que quer receber 4 unidades do produto. Mas eu ainda estou na minha oferta 2. A minha oferta 2 só tem um produto ainda, né? Para mandar. Ela já mandou, ela tinha 3, ela já mandou 2 para o anterior, só sobrou 1. Então, entre 1 e 4, qual que é o menor? É 1. Então eu vou mandar 1 para ela. Quando eu mando 1 para ela, eu vou atualizar ela, não vai ter mais nada para mandar, então a oferta vai ser 0, vou passar para a próxima oferta. E a minha demanda, que era um 4, como eu já mandei 1, vai sobrar 3. Então vai ter 3 e 3, eu vou mandar 3 e vou zerar os dois. E vai ter uma solução. Observe um ponto, tanto dessa forma quanto da outra, no final deu 3 e 3. É óbvio que vai dar certo, porque como o somatório das ofertas tem que ser igual ao somatório das demandas, então, no último caso, na última atribuição aí, vai dar sempre igual e vai zerar os dois e vai acabar com o meu algoritmo. E agora vamos analisar essa solução. Lembra que a outra solução que nós mostramos, eu falei que era uma árvore, que tinha 6 arestas? Essa solução é a mesma solução. Observe que ela tem 6 arestas. Das 12 células que existem, 6 têm valores, né? 1, 7, 0, 2, 1 e 3, que são esses 6 valores. Lembra também que esse valor 0 aqui, eu tive que colocar exatamente por isso, porque eu precisava que tivesse 6 valores, porque a solução ela sempre vai ter 6 valores. Tudo bem que o valor é 0, não tem problema, mas são 6 variáveis básicas nessa solução. E essa solução também, igual a outra, é uma árvore. Eu vou desenhar aqui para vocês, nessa tabela, como é que essa árvore se comporta. Observe que do 1 eu vou para o 7, do 7 para o 0, do 0 eu posso descer para o 2, do 2 eu posso ir para o lado para o 1 e depois descer para o 3. Quer dizer, eu fiz uma árvore aqui, um caminho aqui, que é uma árvore que não tem ciclos, e eu só andei para o lado, né, para um lado ou para o outro, e para cima e para baixo.
eu não andei na diagonal. Então, essa solução, ela é uma árvore. E qual que é o valor dela, né? Qual que é o valor dessa solução? É só eu pegar os custos. Eu vou pegar lá o 1 vezes 5, mais o 7 vezes o 5, mais o 0 vezes 7, mais 2 vezes 5, mais 1 vezes 16, mais 3 vezes 6, que vai dar 84. Então, a solução do método do canto noroeste deu 84, e foi essa solução apresentada aqui. E observe um ponto interessante na solução do canto noroeste. Se eu somar os valores dos fluxos nas linhas, 1 mais 7 vai dar 8, exatamente a oferta do vértice 1. 2 mais 1 vai dar 3, exatamente a oferta do vértice 2. E o 3 que sobrou ali é exatamente a oferta do vértice 3. Isso quando eu analiso as linhas. Se eu analisar as colunas, observe que a primeira coluna tem um 1, exatamente o valor da demanda. A segunda coluna tem um 7, que é exatamente o valor da demanda. A terceira coluna, que é 2, que é exatamente o valor da demanda, 3. E a última é 1 mais 3, que é 4, que é exatamente o valor da demanda do vértice 4. Quer dizer, se eu somar tanto as linhas quanto as colunas, os valores dos fluxos vão ter que dar igual aos valores de oferta e de demanda. E esse foi o nosso vídeo sobre o método canto noroeste. No próximo vídeo, nós vamos mostrar outro algoritmo para achar a solução ótima, que tende a ser melhor que o algoritmo do canto noroeste, que é o método do custo mínimo, ou algoritmo do custo mínimo. Então, até o próximo vídeo.